Olá pessoal, desejo que todos estejam bem. Conforme eu comentei no post, todas as terças e quintas-feiras eu vou publicar um pequeno podcast. São só alguns minutos de informação que precede, porque o mês de março precede o dia 2 de abril, que é o Dia Internacional do Autismo, e o mês de março a gente comemora no dia 8 o Dia Internacional das Mulheres. Então, hoje eu escolhi o título da camuflagem. Escolhi essa estratégia cognitiva desenvolvida por pessoas autistas para poder pertencer. Então, vamos lá. Nós vamos começar num raciocínio onde a maior missão do ser humano é sobreviver. Se eu preciso sobreviver, eu preciso pertencer, eu preciso estar agregado. Eu preciso, para que eu me sinta seguro, eu preciso da sensação de segurança e, no mínimo, de me sentir amado. E se uma pessoa autista entende ou sabe, consciente ou inconscientemente, que o núcleo de maior fragilidade está no domínio da interação social e comunicação em vários contextos, escolas, contexto de amizades, contexto de trabalho, então eu preciso desenvolver estratégias dentro da camuflagem. Por quê? Por medo de ser estigmatizado, por medo de ser excluído. E o mais interessante é que antigamente acreditava-se que as mulheres, elas é como se elas tivessem um efeito protetor que poderia reduzir a probabilidade de desenvolver autismo. Não sei se vocês se lembram, mas antigamente o símbolo do autismo era azulzinho. Por quê? Acreditavam que somente meninos, somente homens tinham autismo. Mas, na verdade, a condição autista em mulheres era subdiagnosticada. Então, era assim, eram aquelas caladas, aquelas que eram introvertidas, as mais tímidas. E no desenvolver, elas foram percebendo, dentro dos contextos sociais, que elas precisavam desenvolver estratégias de camuflagem. Estatisticamente, já foi comprovado que quem mais camufla são as mulheres. Tem mais mulheres que camuflam do que os homens. Então, as pessoas autistas, elas podem sentir pressão para se encaixar no trabalho, se encaixar ali no grupo da escola, se encaixar no grupo da família e em qualquer contexto social, né? Contextos sociais diversos. Muitas pessoas, por camuflarem tão bem, principalmente mulheres camuflarem tão bem, elas receberam diagnóstico somente na vida adulta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ultimamente tenho feito muitos diagnósticos de mulheres, já na vida adulta, já vindo de outro tipo de diagnóstico, vindo de outro tipo de condição, mas que, na verdade, camuflaram muito bem. Então, os pesquisadores, eles usam o termo camuflagem ou mascaramento, muitas pessoas falam masking, na verdade foi para descrever o que pessoas autistas fazem para melhorar seu ajuste em uma situação social. Tipo, para diminuir a visibilidade das suas características autísticas. Então, a camuflagem, ela é um repertório de estratégias ou comportamentos cognitivos que incluem o mascaramento, que incluem o masking, porque, na verdade, o núcleo maior é a camuflagem. E o que é? O que a gente pode dizer? A gente pode observar que muitas, né, porque não é bem visto, ou então é esquisito, é estranho, então elas escondem movimentos repetitivos ou esquisitos, evitam fazer o steaming, né, que na verdade é aquela autorregulação, elas evitam fazer o steaming em público, se balançar, andar de um lado para o outro, balançar as mãos, dedilhar com os dedos. Então, existem vários tipos de steaming e muitas buscam esconder, não fazê-los ali naquele meio. Elas encontram outras estratégias de compensação, outro tipo de estratégia de regulação, como, por exemplo, elas se retiram um pouco do ambiente. É muito comum elas ficarem um pouco no banheiro. Por quê? Por conta do excesso de ruído, muitas conversas paralelas, às vezes é som. Fora essas conversas paralelas, ainda tem os sons, ainda tem a luz, ainda tem o excesso de cores e o excesso de pessoas que vêm até elas para conversar, para falar. Então, por conta disso, elas desenvolvem técnicas para dar a impressão de que elas se saem bem no meio social.
Aquelas que têm a dificuldade de olhar nos olhos, elas desenvolvem a técnica de olhar para as sobrancelhas, para que não percebam que elas não conseguem olhar nos olhos, porque é uma grande dificuldade. É uma dificuldade fisiológica para as pessoas autistas olharem diretamente nos olhos. E elas encontram estratégias. E muitas circulam os olhos, elevam os olhos. Cada uma escolhe a estratégia que gera maior compensação para aquele déficit que elas têm. E elas escolhem alguns pontos para olhar, porque é sempre mais difícil olhar para o todo e é muito mais fácil para elas, as pessoas autistas, olharem para as partes. Então, esse tipo de estratégias de camuflagem, elas às vezes são conscientes ou não, elas são inconscientes, elas foram desenvolvidas, sendo experimentadas nas tentativas e erros para navegar no mundo social neurotípico. Só que o mais interessante é que esse uso de estratégias de camuflagem, elas geram um esgotamento energético. E esse esgotamento energético é que leva muitas mulheres à depressão, leva muitas mulheres até serem confundidas com burnout, síndrome de burnout. E é sobre esse esgotamento energético, é sobre esse burnout que nós vamos falar, que nós vamos conversar um pouco mais no próximo podcast. Então, eu agradeço a audiência de vocês, agradeço também aqueles que puderem compartilhar esse áudio, que vocês percebam que é necessário para alguém, que é necessário ser ouvido, porque a minha maior intenção é compartilhar, é colaborar para que menos pessoas passem despercebidas e menos pessoas passem sem ter o atendimento necessário e correto